Olá, meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor e estamos aqui novamente, neste canal para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, Esta semana eu estava meditando aqui no livro de Daniel e eu queria compartilhar algo com os irmãos. Você que tem tua Bíblia aí, abra no livro de Daniel, capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos e eu vou compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. Daniel 6, 10. A história de Daniel, eu creio que todo mundo já leu, alguma vez, todo mundo conhece, mas se você não conhece, Daniel, ele estava servindo como escravo, Ele estava na Babilônia, desde o tempo do rei Nabucodonosor. Aí, nesta época aqui, exatamente nesse capítulo, era o rei Dario que estava comandando o reino. E Daniel era o braço direito, era um dos 3 príncipes que o rei tinha escolhido para governar todo o seu reino. E isso levantou muita inveja dentro do reino de Dario, porque Daniel, ele era um cativo, ele era um escravo. E todos percebiam a integridade de Daniel. Daniel era um homem que 3 vezes ao dia ele se prostrava e orava ao seu Deus. E esses homens armaram uma cilada, levaram o rei a fazer um decreto que durante 30 dias ninguém poderia pedir nada para Deus nenhum que não fosse o Deus deles. E Daniel, ele viu esse decreto. Eu creio que ele poderia ter ficado atemorizado, amedrontado, mas no versículo 10 do capítulo 6, fala assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, isso não mudou em nada a vida de Daniel. Aquele decreto não mudou a vida de Daniel. Eu creio que ele deve ter pensado: o que pode acontecer comigo? Mas eu não vou deixar de orar ao meu Deus. Se quiserem me matar, não tem problema. Eu não vou deixar de servir ao meu Senhor, de orar ao meu Senhor, por causa do decreto. Então, o que aconteceu com Daniel? Aquelas pessoas que tinham feito toda essa maquinação, tinham feito toda essa artimanha para apanhá-lo, eles chegam para o rei e falam: Deus, rei, você não assinou um decreto proibindo as pessoas de orarem, cultuarem seu Deus? E ele fala assim: pois é, mas Daniel, que era o braço direito do rei, ele tem orado 3 vezes por dia. E aí o rei percebe toda a artimanha que tinha sido usada. Mas, como ele já tinha assinado aquele decreto, no versículo 16 do capítulo 6, fala assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O que me chama mais atenção aqui, queridos, é o rei, que não era um homem servo de Deus, do Deus vivo, do Deus de Daniel, mas ele reconhece na figura de Daniel que Daniel servia a um Deus vivo. E aí ele fala: aquele Deus que continuamente tu serves, ele te livrará. Olha que palavra de poder que o rei Dario fala para Daniel. Mas nem por isso ele tirou Daniel da cova dos leões, ele tinha que lançar, porque ele tinha assinado aquele decreto. E aí, no capítulo 6, versículo 20, o rei passou toda aquela noite angustiado. No outro dia cedo ele se levantou, foi correndo lá na cova dos leões, e aqui no versículo 20 diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente tu serves, tenha podido livrar-te dos leões? Novamente o rei, ele chama o Deus de Daniel de o Deus vivo. Queridos, esse é o Deus que nós servimos, é um Deus vivo. Ele não é um Deus mudo, não é um Deus surdo, não é um Deus morto, mas é um Deus presente, na minha casa, na tua casa, aqui agora, aonde quer que nós estejamos, o Senhor está conosco, porque a palavra nos afirma isso, e nós temos que ter fé na palavra. Aí no versículo 22, Daniel
Aliás, no 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Daniel respondeu lá de dentro da cova: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, Daniel sabia a quem ele servia. E aí o rei Dario, ele se alegra sobremaneira. E ele, a partir daquele dia, ele põe um decreto que o único Deus reconhecido seria o Deus de Daniel, como Deus vivo. É o nosso Deus, amado. Nesse versículo aqui, não sei se você observa, Daniel falando: Deus enviou o seu anjo para me livrar da boca dos leões. E Deus, nos dias de hoje, amado, minha amada, Ele continua enviando o anjo dele. Porque a palavra diz, no Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, meu amado, o anjo de Deus está aqui comigo e está aí com você. Você não precisa temer nada. O Senhor vai te livrar. Através do anjo dele, ele vai te livrar. Mas demonstre respeito ao Senhor, demonstre temor ao Senhor. Dobre teu joelho, ore. Nós estamos tendo um tempo maravilhoso, onde nós temos tempo de sobra para meditar na palavra, orarmos a Deus, nos achegarmos a Deus e estarmos atentos à sua voz, porque Ele te responde, amado. Ele tem me respondido. Queridos, e quanto mais eu fico na presença de Deus, mais eu quero ficar. E eu te confesso que nem sempre foi assim, mas Deus tem me ensinado. Deus tem me ensinado a confiar. Deus tem me mostrado que tudo que o mundo está passando, amados, nós estamos no mundo. Nós não temos como ser tirados do mundo por enquanto. Nós só vamos ser tirados o dia que Jesus vier buscar a sua noiva. Mas enquanto nós estivermos aqui, não se mova conforme o mundo se move. Faça a diferença. Vocês têm observado em todas as minhas falas, todas as palavras que eu tenho compartilhado com vocês, que eu tenho falado: igreja, faça a diferença. Agora é a hora de você ser igreja e não ir à igreja. Nós temos que mudar esse pensamento entre ir na igreja e ser igreja. Agora nós temos que ser igreja. Seja igreja com o próximo. Seja igreja com aquela pessoa que está precisando. Ore com ela. Telefone, pergunte como ela está. Nem que seja para falar um bom dia, dizer eu te amo em nome de Jesus. As pessoas precisam disso, queridos. E é a hora onde o campo está preparado para nós lançarmos a semente. E a igreja tem que fazer o seu papel. Amém? Deus abençoe a todos. Eu queria orar agora com você. Paizinho querido, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar alcançando, Pai, todas essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, que estão me vendo nesse vídeo agora, me ouvindo falar, Pai. O Senhor sabe, Deus, que o que eu compartilhei aqui é algo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. E eu te louvo e te agradeço, Pai, porque são palavras de poder, Senhor. São palavras, Pai, que renovam a nossa esperança, renovam as nossas forças, Pai. E como eu sempre tenho dito, eu sei no Deus que eu tenho crido. E o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações, é um Deus que cuida de nós. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor conhece o que nós necessitamos, mesmo antes da nossa boca abrir. Mas mesmo assim, Pai, eu me prostro e abro minha boca e clamo diante do Senhor, para mostrar, Senhor, toda a minha dependência ao Senhor, Pai. Porque cada sopro de vida que nós temos, cada manhã que nós acordamos, é pela Tua permissão, Pai. E eu te louvo e te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Fique com Deus.